Este é o programa Opinião, recebendo hoje a psicóloga e doutora em educação Susana Schwertner e o psicanalista Sérgio Pesce para falar a respeito do hiperespetáculo. Sejam bem-vindos ao programa Opinião mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de ler uma pequena passagem do Juremir Machado da Silva falando a respeito do Guy Debord sobre o hiperespetáculo e o espetáculo. O espetáculo acabou, diz ele. Estamos agora no hiperespetáculo. O espetáculo era a contemplação. Cada indivíduo abdicava do seu papel de protagonista para se tornar espectador. Mas era uma contemplação do outro, um outro idealizado, a estrela, a vedete. Susana, estamos vivendo a era do hiperespetáculo. O espetáculo parece que ficou para trás. E quando Guy Debord fazia uma crítica sobre a sociedade, ele tinha uma visão muito marxista também, ele era um homem ligado às revoluções, ele já criticava radicalmente esta questão da sociedade que a gente vive, uma sociedade espetacular. O que tu tens a dizer sobre isso? Estamos falando de sociedade do hiperespetáculo, mas não podemos deixar de remeter o tempo inteiro a esse termo de sociedade do espetáculo, do Guy Debord, e nós temos que contextualizar sempre, historicizar sempre, de pensar em que época que foi escrito esse livro, até hoje muito discutido, muito estudado. Acho que um livro muito complexo e ele continua fazendo efeitos, mesmo que digamos que a sociedade do espetáculo, como o Juremir escreve, acabou, para mim ela segue em discussão. A gente pensa em hiperespetáculo, mas a gente fala em espetáculo também. Por quê? Eu acho que é interessante pensar quando a idade que ele tinha quando ele escreveu esse livro. Ele tinha 26 anos. Super novo. Muito novo, em 1967. Bom, e a gente pensa, pós-64, tu falaste, né, marxista declarado, mas ele criticava também Marx. Ele criticava partidos, ele criticava universidades, ele era extremamente crítico, né? Inclusive ele tem um filme chamado A Sociedade do Espetáculo, que ele produziu e que dizem que é um antifilme, né? Dizem que tem 3 obras cinematográficas. 3. E dizem que ele é o único que seria um cineasta maldito, digamos que ele seria o único, porque ele fez um antifilme, digamos, dessa maneira, né? Eu acho assim, quando se fala em sociedade do espetáculo, falaste aí, citando o Juremir, o lado do espectador, né? E aí, ou do hiperespectador, se pensarmos no hiperespetáculo, eu acho que tem 2 coisas que para mim são extremamente importantes, que servem, que vêm desse estudo do Guy Debord, e a gente pode seguir pensando no hiperespetáculo. A primeira é pensar um homem, pensar um espectador sem história, né? O que vale é o agora, é o que acontece nesse momento, o passado não existe, o futuro eu não sei. Mas nesse momento luzes brilham e o que está acontecendo nesse momento é importante, independente do que for. Eu acho que essa é uma das grandes críticas que ele fazia na sociedade do espetáculo. Como se pudesse existir um homem sem história. Quem seria esse homem sem história? Seria esse espectador. E o que seria esse espectador? O bom espectador, ele seria aquele que, sedento de mais e mais imagens e acontecimentos e querendo assistir o tempo inteiro, quer saber o que vem depois. E dessa maneira ele não age. Ele fica apenas expectando e aguardando o que mais vai acontecer. Sim. Sérgio, tu poderias ler rapidamente a questão da quarta tese do Guy Debord? Certamente, meu amigo. Trouxe uma colinha hoje, dando uma revisada no texto do Guy Debord, como a Susana trazia, né? Ele foi pré-68, pré-maio de 68. Isso vai ter uma repercussão muito grande nesse movimento daquele momento e que até hoje ainda respinga. Mas eu gostaria de comentar, inicialmente ler 3 teses dele, não só a quarta, a anterior e a posterior, que eu acho que elas são bastante significativas, não que as demais, mas elas geralmente são bastante citadas, principalmente a quarta. Vou tentar ler sem meus óculos aqui, né? A terceira diz que o espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa experiência. A unificação que realiza não outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. A quarta tese, a mais conhecida, a mais citada. O espetáculo não é um conjunto de imagens,
mas uma relação social entre pessoas mediatizada, essa relação mediatizada por imagens. E a quinta tese: o espetáculo não pode ser compreendido como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de difusão massiva de imagens. Ele é a expressão de uma Weltanschauung, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, né, na língua alemã, materialmente traduzida. É uma visão cristalizada do mundo. Já que tu me pedias para recordar, né, ler essas teses, enquanto psicanalista, evidentemente que fiquei a pensar na importância que elas têm, né, na discussão de uma psicanálise, naquilo que ela em extensão traz de contribuição para a polis, mas da própria constituição psíquica de um sujeito. E pensar também que o Guy Debord é fantástico o que ele traz, mas não é uma novidade. Vai ter um impacto importante para o devir, mas anterior a ele, eu acredito que já em 1949, se eu não me engano, o Lacan já estava apontando algo nesse sentido, quando ele vai falar do estádio do espelho, que é um conceito bastante importante. Lacan está preocupado com a questão do narcisismo, e ele vai produzir com essa ideia do estádio do espelho uma compreensão não, uma ideia de estrutura do sujeito, né, que é bastante novidadeira até então. O que ele está dizendo para nós? Uma criança que nasce, um bebê, ele não sabe nada, ele vem ao mundo completamente desprovido de um saber. Somos nós que dizemos a ele esses saberes. Está com fominha, está xixi, está cocô, está soninho, né? E quando a gente não sabe o que é, diz que está com cólica. Quer dizer, somos nós que preenchemos aquele corpo, né, que delimitamos aquele corpinho de um bebê. Somos nós que apontamos para ele saberes dos quais ele nada sabe. Esse bebê e a sua mãe, eles se tomam mutuamente numa relação que a gente chama de quase fusional. Um toma o outro como possível objeto do desejo do outro. Quer dizer, nós já nascemos num campo desejante, e isso vai garantir que a gente viva, além de alimentos. Tá? Tem que haver esse desejo, e um tomar o outro como suposto objeto de satisfação. Essa relação quase fusional, ela vai perdurar por alguns meses pós-nascimento do bebê, e ela vai precisar ser rompida para que esse sujeito nascido entre no mundo da cultura. A ruptura dessa relação fusional, que é quase que um polo natural, digamos assim, um resquício de natureza, ela vai ser rompida pelo aquilo que a gente vem falando, acho que há uns 3 programas dele. Que é a figura do homem, né? Do pai. A função paterna. O homem enquanto exercedor de uma função paterna. Não da sua expressão de uma paternagem, do seu aspecto biológico, que até no programa passado a gente comentava, da possibilidade de ele poder alugar óvulos e uma barriga de aluguel, aquela coisa toda, né, que nós comentávamos num outro programa sobre paternidade. Mas, enfim, essa intrusão dessa função paterna vai romper. Mas, um pouco antes disso, e remeter essa criança ao mundo da cultura, que é o mundo simbólico, nós estamos ali naquilo que o Lacan chama a função imaginária, que ela é necessária para a nossa constituição psíquica. E nela, essa criança não tem uma percepção de um todo, de algo organizado. Ela se tem, muito rudimentarmente, fragmentada. É preciso que uma imagem, assim como esses saberes são apresentados a ela, tá cocô, tá xixi, tá soninho, etc. e tal, é preciso que uma imagem se apresente a ela e seja dito: essa é tu, essa imagem é tu. Se nós compararmos um bebê com um chimpanzé, logo um chimpanzé adquire uma certa habilidade intelectual muito avançada em relação a um bebê humano. Mas o chimpanzézinho novinho não vai conseguir ver no espelho, na sua imagem, que é ele. O bebê humano vai a partir do momento que dizem que aquilo é ele. Essa imagem que vem de fora,
que é dada de empréstimo, ela organiza essa fragmentação do ser humano que se constitui como ser. Não é à toa que quando ocorrem acidentes, né, e que restam corpos dilacerados, isso atrai tanto o olhar das pessoas. Não é à toa que em filmes de horror, quanto mais despedaçamento houver, mais nós nos sentimos atraídos, porque é esse resquício primitivo da nossa constituição psíquica. Então, sem uma imagem, nós não vamos nos constituir humanos, mas não podemos ficar só nela. É preciso ir além, que é para esse mundo simbólico que vai se dar por essa intrusão da função paterna. E isso eu acho interessante, que é uma contribuição da psicanálise anterior ao Guy Debord. E o que ele está me dizendo, me parece que é remeter isso para esse campo social. Com o advento da televisão, e tudo que vai estar acontecendo nos anos 60, a televisão vai invadir os lares americanos, trazendo cenas do Vietnã, corpos despedaçados como nunca se tinha visto. E ali não era um filme produzido. Embora depois a TV vai passar por todos os processos de edição de imagem, né? Então nós vamos ter inúmeras imagens sendo oferecidas para as pessoas, imagens positivas ou, no entanto, imagens heróicas, idealizadas, porque o ideal precisa ser apresentado para esse sujeito humano, né? Para onde ele tem que ir, né? Então eu acho que é isso que tu lias há pouco, né? E eu gostaria... do que constitui esse campo do espetáculo.